Saudações filosóficas. Hoje vamos falar de um livro que foi já publicado o ano passado e que se intitula Inquietudes Filosóficas, Ensaios, Notas, Reflexões e Crónicas. O autor sou eu e este livro reúne um conjunto de cerca de 950 textos que foram publicados entre 1998 e 2023 em revistas, jornais e essencialmente em blogs. Trata-se de um conjunto de textos de caráter filosófico, ou mais ou menos filosófico. Enfim, alguns são mais longos, sobretudo os primeiros, são com um caráter mais ensaístico. E depois há outros que são breves e até muito breves, como são notas, reflexões, crónicas, por aí fora. É uma edição de autor. O livro ainda não se encontra à venda, por razões que não importa estar aqui a referir. Hoje vamos ler 3 textos deste livro, até para tentar dar a conhecer o conteúdo. Os textos não serão certamente representativos, mas, enfim, já permitirão dar uma ideia do que aqui se encontra. O primeiro texto que vamos ler intitula-se Deixar de Ler. E então diz o seguinte: chega sempre o dia em que um excesso de tédio, associado talvez a outros motivos menos desumanos, leva a olhar para as lombadas nas estantes como para os vestígios de um mundo incapaz de satisfazer as demandas do intelecto e os incoercíveis anelos do coração. Por vezes, a conjuntura é irremediável. Num vídeo disponível na internet, Osho, enfim, aquele mestre espiritual um pouco polémico, diz-nos que a sua biblioteca pessoal constava de 150 mil livros. E acrescenta: And I have read all of them. Eu li-os todos. Não vale a pena fazer contas. Mais adiante, o mestre confessa que deixara de ler há 5 anos. A razão foi ter encontrado a sua própria verdade, ante o brilho da qual as infindáveis páginas ganharam deslustre e perderam sentido. Seja como for, deixar de ler, depois de ter devorado 150 mil volumes, é, por si só, uma atitude perfeitamente compreensível. Portanto, Osho leu 150 mil livros. É sempre bom começar por contar uma anedota. 150 mil livros. Não sabemos quantos livros lia por dia, mas certamente seria à volta de 10 livros por dia, ou 15, enfim. Bom, vamos agora passar para o segundo texto. O segundo texto é dedicado a Tales de Mileto. Tales de Mileto. Tales de Mileto, o primeiro filósofo ocidental, não seguramente a primeira criatura a gerar ideias filosóficas, conseguiu predizer um eclipse do Sol. Isto porque olhava muito para cima. Certa noite caiu a um poço. Não olhou o suficiente para baixo. Afirmava o sábio que o mundo está cheio de deuses.
Consta até que lhes sacrificou um boi como forma de agradecer uma descoberta matemática. Interessaria indagar se lhe apreciaram o gesto os deuses de que estaria cheio o boi sacrificado. Achava o célebre pensador que entre a morte e a vida não há verdadeira diferença. Então, por que não te matas? Perguntaram-lhe. Por isso mesmo? Por não haver diferença? Respondeu. No entanto, é possível que aí Tales se tenha equivocado. Defendia ele que todas as coisas se reduzem a um princípio ou substância primordial, a água. Jurarão os insensatos que o homem se encontrava sob efeito do vinho. Seja como for, Tales ter-se afinado por desidratação, enquanto assistia num estádio a uma prova qualquer. Portanto, tudo é água, mas ele morreu por desidratação. Será, pois, legítimo concluir que a sua teoria de que tudo é água se revela um tremendo engano? Talvez a infausta ocorrência apenas nos queira lembrar o seguinte: a morte é uma regra inevitável para cumprir em hora de exceção. Portanto, este texto é de 2012, o texto anterior era de 2011 e agora vamos ler um de 2019 que se intitula Respostas Editoriais. Se dado ao autor enviar o seu original para certa editora, não se diz qual é, mas a editora também não é muito conhecida, receberá uma resposta. Louve-se a boa educação por ter havido resposta, na qual se destaca um detalhe altamente motivador, expresso mais ou menos nestas palavras. Das 1500 obras que nos chegam em cada ano, publicamos, em média, apenas 2. Eis uma interessante paráfrase do último verso que Dante viu escrito por cima da porta do inferno. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Toda, em rigor, não. Meramente cerca de 99,8%. Portanto, um autor que queira publicar nesta editora pode deixar 99,8% da esperança, nem lhe resta qualquer coisinha. Dir-se-á que a analogia entre tal editora e o lugar do eterno martírio está longe de ser escorreita. Sim, ter-se-á de aceitar esse reparo. De facto, proceder à análise de 1500 originais para aproveitar somente 2 constitui um suplício que até no próprio inferno é inadmissível. Portanto, uma editora que analisa por ano 1500 originais e certamente que faz uma análise criteriosa, rigorosa, profunda. Enfim, uma editora destas é de facto um lugar de infindáveis martírios. Porquê? Porque só aproveita 2 originais. Só 2 obras a que são publicadas e são analisadas 1500. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.